quantas não são as pessoas, irmãos, que estão há anos na igreja, mas que têm dificuldade de obedecer, e são tardias em cumprir o que o homem de Deus fala, o que a palavra de Deus está dizendo. É o caso desses discípulos. Esse casal demorou 4 anos, eles aqui dentro da igreja, ouvindo e participando de todas as minhas reuniões, para eles então decidirem e falar: quer saber, vamos fazer o seguinte, vamos então obedecer o que está dizendo a palavra, vamos fazer o que o pastor está orientando. E ela assumiu o compromisso e fez o propósito, e Deus honrou. E hoje ela veio toda feliz dar o dízimo aqui. Quer dizer, ela vai poder entrar na casa nova dela com toda a condição. Diga amém, Jesus. Irmão, é o que Deus faz, é o que Deus já queria fazer há muitos anos na vida dela. É o que Deus quer fazer na minha, é o que Deus quer fazer na sua. Mas o nosso modo de vida, a maneira que nós escolhemos de viver, o jeito que estamos levando a nossa vida, está atrapalhando Deus de operar. E é o caso desses discípulos. Aí Jesus fala: vocês são nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E aí ele fala, vamos para o versículo agora, 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Quer dizer, não estava escrito isso? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas o que a igreja. As escrituras, Jesus falou: poxa vida, vocês não entendem, não é desde Moisés que se fala isso, quer dizer, tem que acontecer. Aí o que acontece? Nessa hora, já estava começando o que a igreja? Do dia, anoitecer. E eles estavam a caminho. Você sabe que o próprio Jesus falou isso, que aquele que caminha de dia, não o que a igreja? Tropeça. E aí, nessa hora, começando a anoitecer, olha o que diz o versículo 28. Lê comigo essa parte que é muito importante, hein? Quando se aproximavam da aldeia, já estava quase perto de chegar no alvo deles, no destino. Para onde iam, veja só, fez-se ele menção de passar adiante. Quando estava chegando no destino, Jesus olhou para eles e falou: olha, foi bom conversar com vocês, mas eu vou ter que seguir viagem, eu tenho uma obra ainda a fazer, eu não vou parar aqui não. Aí os discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, olha só, constrangeram Jesus, dizendo o seguinte, no 29, mas eles o constrangeram dizendo, lê comigo bem forte agora, igreja, todo mundo, hein? Fica conosco, porque eles justificaram. Eles não falaram: fica conosco porque a gente sabe que o Senhor é Jesus. A gente já percebeu, o Senhor é o Jesus que veio aqui e se encontrou com a gente, e a gente estava esperando o Senhor. Não é isso que diz o texto. O texto diz que eles falaram para Jesus assim, fica conosco porque já é o quê? Eles ficaram preocupados de Jesus ser assaltado, Jesus ser ali até mesmo assassinado, porque à noite é o que acontece, uma fera, um animal, porque eles andavam em estradas abertas, poderia vir uma fera e até mesmo ferir Jesus. E eles não sabiam que era Jesus, eles tinham Jesus como um homem, um companheiro de viagem ali. E eles falaram: fica conosco, porque já é o quê? Tarde, passa a noite aqui com a gente. Quer dizer, e quando chega a tarde, quando chega a noite, é hora de parar, a gente não caminha mais. Aí olha só o que acontece, vamos lá, no versículo 30. E aconteceu, Jesus aceitou, ficar ali com eles. Fala o final do versículo 29, entrou com eles dentro da casa. E olha só o que a Bíblia diz no versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o que ele fez? Irmãos, isso aqui eles aprenderam com Jesus, porque era um costume de Jesus. Jesus, ele não ligava para os discípulos, nem exigia que os discípulos lavassem as mãos para comer. Mas uma coisa Jesus ensinou e fazia, que tudo que fosse colocar na boca, antes o quê? Consagrasse. Então essa era um hábito, era um modo de Jesus, era uma coisa que Jesus fazia com frequência. Antes de comer, ele levantava o alimento para os céus, e era o pão deles ali, era o pão. Ele levantava para os céus, ele agradecia a Deus, fazia uma oração, dava graças pelo pão de cada dia. E aí Jesus, depois que agradecia, ele mesmo partia o pão e dava para cada discípulo um pedaço do pão. E eles ficaram vendo ali o comportamento, a atitude, e Jesus fez como era costume dele. Levantou o pão no 30,
deu graças, tomando ele o abençoou, e tendo partido, o que ele fez? Lhes deu. Olha o 31 agora. Então se lhes abriram o que, igreja? Deixa eu explicar. Não é que eles estavam cegos. O que isso quer dizer, pastor? Eles se abriram os olhos, quer dizer que eles perceberam, caiu a ficha. É Jesus. Aquele comportamento, aquela atitude, a maneira, a oração, o jeito de colocar o pão no prato ou na mão, eles perceberam, é Jesus. Eles abriram os olhos e viram Jesus. Só que quando eles piscaram de novo, olha o que aconteceu, ó. Então se lhes abriram os olhos, num piscar de olhos, e o reconheceram. Mas não deu nem tempo de conversar com Jesus. Olha agora o que a Bíblia diz. Mas ele, o que, a igreja? Desapareceu o que? Da presença deles. Eles perceberam, Jesus, quando piscaram de novo, Jesus já tinha o que, a igreja? Desaparecido. O que aconteceu? Jesus foi arrebatado? Jesus foi teletransportado? O que aconteceu? Eu não sei dizer. Eu sei que eles estavam no lugar e eles piscaram. Nossa, Jesus! Quando piscaram de novo, Jesus já não estava. Quando eles vieram reconhecer Jesus, já era o que, igreja? Tarde, porque Jesus esteve o tempo todo no caminho com eles. O que isso quer dizer, pastor? Que tem gente que está passando uma vida inteira caminhando com Deus, mas ainda não percebeu que é Deus falando com ela. Ele só vai perceber quando já for tarde para ele. E aí quando eles abriram os olhos, Jesus já não estava mais. Aí eles começaram a discutir entre eles, conversar. E o que eles falaram? Vamos ler o versículo 32, vamos ler? Todos juntos comigo. Isso é muito importante, isso aqui é muito forte. Olha só, lê comigo, bem forte aí, ó. E disseram um ao outro. O que eles falaram, igreja? Porventura, ó, presta atenção no que eles vão dizer agora, hein? Porventura, não o que? Nos ardia o que, igreja? O coração. O que isso quer dizer, pastor? Eles estavam sentindo, irmão, desde o primeiro momento que eles encontraram aquele homem na estrada, diferença. Porque todas as palavras que Jesus ia falando, ia queimando no coração deles. O que isso quer dizer, pastor? Eles não obedeceram porque não quiseram obedecer, não viram porque não quiseram ver, mas o tempo todo eles estavam o que, igreja? Sentindo. Tem pessoa que sente no coração, mas mesmo sentindo, ela não obedece. Tem pessoa que sabe o que é certo e o que é errado, ela percebe, ela está sentindo. Pastor, eu estou com um desejo, pastor, está queimando dentro de mim. E por que você não assume? Por que você não se manifesta? Porque eu não tenho certeza, pastor, porque eu não sei. Não, irmão, tem uma coisa que entrou na nossa vida, que veio para nós, que é a desgraça da nossa vida. Eu falava de manhã para as pessoas. E o que é, pastor, que é uma desgraça na nossa vida? Eu já ensinei sobre isso, vou repetir. Esse demônio aí, ó, e se? Irmão, isso é uma desgraça na sua vida. Se você permite isso em você, me perdoe, você, se não foi derrotado, vai ser, ou já passou por muitas derrotas. Porque esse negócio de e se, não serve. E esse e se é que está te impedindo. É um pensamento, é um sentimento, é uma dúvida, é um medo, é uma sensação. E a pessoa pensa, mas e se? E se? Que e se? Eles sentiram, eles tinham que ter falado, desculpa, mas você parece mais com o nosso amigo que a gente está falando, você é Jesus, não é? Eu fui fazer uma reunião em Bauru, e eu estou lá pregando, a igreja é cheia, é uma igreja grande, é uma sede, e eu estou vendo um coco, uma cabeça, lá no meio, um cabelo partido no meio assim, mas com máscara, fica meio difícil de conhecer as pessoas, e está longe. E eu estou pregando, irmão, e eu estou vendo aquele movimento, mas eu falei, é familiar demais. Parece alguém que eu conheço. E eu estou pregando, no meio da reunião, o pastor José está aqui, ele estava lá comigo, a Mariana, a esposa dele, a doutora Mariana está ali. Eles estavam lá na reunião. Aí eu estou pregando, eu falei assim, não é Jailson? Quando eu falei, não é Jailson, ele levantou a mão. Era um obreiro que eu tive lá no Maranhão, irmão, que estava na reunião, e quando eu vi de longe, eu falei, é ele. Mas fiquei incomodado, e no meio da reunião eu falei assim, não é Jailson? Porque eu não aguentei. Eu poderia ter perdido a oportunidade de dar um abraço no Jailson, de poder ver ele de perto, se eu não tivesse tido coragem. Então o que acontece? Tem gente que sente, mas não age.
E eles sentiram, mas quando vieram a agir, já era o que a igreja, naturalmente falando, tarde. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o que a igreja? O coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras, quer dizer, a gente vinha sentindo. Na maioria das vezes a pessoa ela não obedece porque não quer, irmão, mas ela até sente no coração o que fazer. Esse irmão sentia que tinha que dar o dízimo, ele estava sentindo que ele estava errado, mas ele não queria saber. Às vezes o pastor fala, às vezes até num testemunho, quem foi curado aqui, quem foi abençoado, a pessoa sabe que é com ela, mas ela fica como? Ó, Deus curou aqui, e a pessoa fica, ela sabe. Dias atrás eu fiz uma reunião de cura aqui, e eu falei que Deus estava curando uma pessoa que tinha um caroço no seio. Eu falei quem sentiu e tal, ninguém falou na hora, mas passou outro dia, eu falei, ó, pega o testemunho, o pastor José passou o dia todo pegando. Aí teve a noite, a pessoa não deu testemunho. Aí no final veio uma irmã e falou: pastor, eu fui curada. Oi, mas por que a senhora não falou? Eu pensei que era com outra pessoa. É o problema do povo, irmão, é tardio em agir, em obedecer. E por essa falta é que nós estamos perdendo o melhor dessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Só que tem um porém: discípulo que é discípulo, quando tem a oportunidade, agarra. Aí eles perceberam que era Jesus, certo? Aí olha o versículo 33, o que a Bíblia diz: e na mesma hora, o que está escrito aí agora? Lê para mim bem forte. O que eles fizeram? Levantando-se, voltaram para onde? Olha que coisa, eles não perderam mais tempo. Foi na mesma o que a igreja? Ora, eles se levantaram. Irmão, já era para você estar fazendo a sua faculdade. Aí veio a pandemia, você falou: não dá, eu não vou fazer isso, não vou me arriscar. Já era para você ter o seu apartamento, era para você estar entrando na sua casa própria esse janeiro. Mas você falou: não, eu não sou louco com essa pandemia, eu não sou doido, não sei o que vai acontecer. Ué, irmão, você não precisa se preocupar com o que vai acontecer. O dia de amanhã não é seu, o dia de amanhã é de quem? A Deus pertence. Era para você estar hoje desfrutando, irmão, do carro zero. Era para você hoje estar tomando posse da sua grande bênção, mas você adiou isso. Você deixou para amanhã. Irmão, você está tendo a oportunidade, Deus está falando agora com você. Ah, mas agora já é tarde, agora já não é hora, não dá para fazer isso agora. Dá. Porque quando eles entenderam que era Jesus, a Bíblia diz que na mesma hora, o que eles fizeram? Levantaram-se. Mas vamos olhar aqui para o lado natural. Por que eles pararam de caminhar? Porque já era o que, igreja? Tarde. E quando eles entenderam, não era mais tarde ainda? Naturalmente falando. Mas quando Deus fala com a gente, pode parecer tarde aos homens e até a nós, mas é hora de tomar posse, é hora de recomeçar, é hora de se levantar. Quem está entendendo, diga amém. Se eu fosse você, eu ia amanhã procurar o apartamento que Deus falou que vai te dar. Eu ia amanhã procurar o carro novo que Deus falou que ia te dar. Se eu fosse você, eu ia amanhã ver o que é preciso para montar o seu próprio negócio, porque Deus falou para você isso. Até quando você vai ficar se limitando? Até quando você vai ficar permitindo que esse demônio do e se domine a sua vida? Mas e se a pandemia engrossar? Que chova canivete, Deus está comigo. Que caia fogo do céu, que congele tudo, Deus está comigo. Eu só sei de uma coisa: no campo, na cidade, no monte ou no vale, eu sou mais do que. Não importa a estação, não importa o lugar, com Deus eu sou mais do que vencedor. Volta a crer hoje. Vai hoje, vai lá, faz o curso. Se eu fosse você, eu ia amanhã. O Enem vai começar. Ah, mas eu nem estudei, pastor, nem me preparei, eu não fiz cursinho. E o que interessa? Fala com Deus e pega o tempo que tem daqui até lá. Lê de manhã, de tarde, de noite, vai e faz a prova.
Você se formou e não se graduou ainda, vai lá, faz a sua pós. Mas e a condição? A condição que ainda é Deus. Você não lembra do que o pastor pregou aqui domingo retrasado? Enquanto eu dou um passo, o Senhor faz o quê? Você tem que crer na palavra. Irmão, se for para você andar com as suas forças naturais, você não precisa de Deus. Você está na igreja é exatamente isso, para viver pela fé. E o justo viverá pelo que, igreja? Pela fé. E você sabe o que é fé? A fé é a certeza daquilo que não é, como se já fosse a prova daquilo que não se pode ver. Mas quando você tem fé, você caminha, porque você tem certeza que a qualquer hora chega, a qualquer hora se manifesta, se matricula. Deus faz o resto. Abre o teu negócio, Deus faz o resto. Quem está crendo, diga amém. Mas você só está nessa de amém, não faz nada. Porque o amém, irmão, é uma concordância, quer dizer, eu concordo com o que está sendo falado, eu creio, assim seja, mas para que assim seja tem que se manifestar, você tem que agir, e agir sobre a palavra, como Pedro, porque o Senhor manda, eu lançarei a rede. E o que está faltando Deus? É lançar a rede. Então está lá, está no mar, agora faz a tua parte. Quando você for recolher, você não aguenta de tanta bênção que vai vir. Porque você, se fizer a sua parte, Deus não vai falhar na dele. Diga glória a Deus. Então levanta hoje e toma posse da sua bênção. Diga amém, Jesus. Deus tem um plano com você, e Ele passou esse ano falando contigo. E não é só no meu ministério, porque você viu a palavra hoje, desde os dias de Moisés. Quer dizer, antes mesmo da pastora Luz ser pastora aqui, Deus já falava com você através de outras bocas. Veio a pastora Lourdes, veio o pastor Luciano, está o pastor Maico, e você vai tomar posse da bênção quando? Quando o Papa vier fazer uma reunião aqui nessa igreja. Pode vir o Papa, pode vir lá o apóstolo, o bispo, quem seja que for, não vai adiantar, irmão. Porque para Deus abençoar, Ele precisa de pessoas dispostas, que queiram. Aí a coisa muda, diga glória a Deus. Amém. Nós vamos orar. Eu preciso fazer por você 2 orações. Uma é para Deus lhe perdoar pelo tempo que você deixou passar, e outra para Deus lhe fortalecer, para você amanhã tomar posse da sua bênção. Diga glória a Deus. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração, eu quero que você feche os seus olhos, e eu quero que você ore de verdade comigo. Mas ore mesmo, faça a oração da fé. Peça para Deus e diga: Senhor, me perdoa. Eu tenho sido, sim, Deus, uma pessoa talvez medrosa. Eu tenho sido, sim, Deus, talvez uma pessoa que tem tido dificuldade de obedecer. Mas eu te peço, Senhor, venha neste momento me abençoar, me honrar. Meu Pai, me perdoar. Jesus, tem pessoa aqui, Deus, ouvindo essa oração em casa, aqui na igreja, meu Deus, que deixou o tempo passar, se acovardou, se escondeu, e cada ano que passa tem uma justificativa. O ano retrasado foi a falta de condição, esse ano que passou foi a pandemia que chegou, e se ela não se posicionar agora, esse ano de 2021 vai ser mais um ano para ela. Ela vai também ter mais uma desculpa, e ela não vai alcançar Jesus. Mas eu quero que o Senhor, do mesmo jeito que foi com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, seja com esta pessoa agora. Esta pessoa que está decidida, que quer tomar posse, que veio arrependida e vai, meu Deus, se entregar. Eu peço, Senhor, perdoa agora, Senhor, a frouxidão das nossas mãos. Mas eu peço também em nome de Jesus que o Senhor fortaleça essa pessoa. Porque, meu Deus, quando o Senhor encontrou os discípulos, antes do Senhor desaparecer da frente deles, o Senhor deu pão para eles. O pão, ele representa força, ele representa fortalecimento. Porque foi comendo o pão que Elias se fortaleceu e caminhou mais 40 dias. Se eles não tivessem se alimentado, eles não teriam condições de voltar para Jerusalém. Eles não teriam condições de percorrer o caminho de volta. Então, meu Deus, o Senhor alimentou, consagrou eles, deu a eles o pão consagrado. Dá a essa pessoa hoje a bênção.
Consagra ela para vencer, Deus, em nome de Jesus Cristo. Levante a sua voz, isso, e diga comigo: meu Deus, o Senhor tem liberdade para agir no meu ser, no meu viver. Agora, com a mão no coração, deixa o Espírito Santo cuidar de você. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, Ele vai prosperar. Levante as mãos, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar da onde? Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou.